Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Patrícia Cândido, sou uma médica diferente, porque eu também sou mentora e sou terapeuta integrativa. E hoje a gente vai falar sobre como perder a vergonha de falar que sou terapeuta ou de abrir esse espaço novo na minha vida, já que eu vim de talvez de áreas muito fechadas, áreas muito convencionais, como eu que sou uma médica. Então, como é que a gente vai encontrando esse novo espaço? Eu vou falar isso a partir do arquétipo do Mimulus. Se você for no meu Instagram, tem uma live inteira falando sobre esse assunto. Então, eu vou deixar aqui embaixo também para você me seguir por lá, tá bom? Então, como perder a vergonha de ter uma nova profissão que ainda não é regulamentada e que dá espaço para muitos questionamentos, como: ah, você é terapeuta? Você é charlatã? Ah, você tem certeza que isso funciona? Todas as coisas que passam, né? Você vai realmente deixar a sua profissão para fazer isso? Toda aquela falta de credibilidade que a gente recebe quando a gente abre espaço na nossa vida para trabalhar com terapias integrativas. Vocês sentem isso na alma, eu tenho certeza. Essa dificuldade de ser você mesmas, de serem vocês mesmas, essa dificuldade de se posicionar, essa dificuldade de vencer a dor de ser diferente. Eu sei, porque eu passo por isso há muitos anos. Eu sou apedrejada de alguma forma, né, de formas diversas, e ao mesmo tempo, a cada vez que eu vivo situações que não são muito favoráveis, eu me sinto mais forte. Por quê? Porque isso me mantém num caminho que é o único caminho capaz de tirar vocês dessa ladainha mental e dessas justificativas que fazem com que você não consiga fazer o que você veio fazer nessa vida. A única forma de sair disso é quando a gente foca naquilo que a gente veio fazer nessa vida. Se existe nesse momento um chamado para você trabalhar com alguma terapia integrativa, para você fazer algo diferente, para você acessar mais a sua espiritualidade, para você ir para esse caminho, é hora de você ouvir esse chamado. E para isso, quem vai te ajudar é o Mimulus, a primeira flor, o primeiro curador do jardim do Dr. Eduardo Bach. Bom, para quem não sabe, eu vou explicar. Eu sou uma terapeuta cuja uma das minhas principais linhas é a dos florais de Bach. Por quê? Porque eu vejo resolutividade. Nada para mim funciona mais do que um bom floral, uma boa fórmula feita, um bom floral usado. Quando as pessoas aprendem, começam a aplicar na sua família, nos seus cachorros, nos seus filhos, tudo muda. Então, os florais, eles direcionam muito a minha vida, eles curam a mim mesma de formas muito diversas, e eu os uso também para minha família, para os meus cachorros, enfim, para tudo isso. Então, o Mimulus, ele veste o arquétipo da jornada do herói. Como assim? Ele é uma florzinha amarela, uma florzinha que cresce ali na região da Inglaterra, principalmente na primavera e no verão, e que está relacionada à coragem. Então, o Dr. Eduardo Bach era um médico convencional, como eu, por isso que talvez ele me inspire tanto. Ele foi o primeiro a montar um sistema complexo de estudar florais, ele foi o primeiro que canalizou esse sistema com as 38 flores. Todos os outros sistemas de florais que você conhece, floral da Califórnia, florais de Joel Aleixo, florais de Minas, florais australianos, todos eles vieram depois dos florais do Dr. Bach. Todos eles captaram esse ensinamento que foi trazido para o mundo através dele. Ele estudou antigos médicos, ele estudou Paracelso, ele estudou Hahnemann, ele estudou Antigo Egito, medicina antiga, alquimia, para compreender algo que ele falava sempre, que a cura é simples. No entanto, para que ele conseguisse chegar nesse lugar, ele precisou vencer a si mesmo. E o primeiro ponto era assumir que ele era um médico diferente. Era vencer as dificuldades de deixar tudo e seguir o seu projeto. Então, ali na década de 30 do século passado, depois de muitos chamados, depois de quase morrer, depois de várias coisas, ele resolveu aceitar o seu chamado aos 42 anos. E nesse processo, 42 anos é uma idade muito especial, porque é uma idade realmente do despertar espiritual. Depois a gente pode falar sobre isso. E nesse processo, ele precisou deixar sua vaga como professor universitário, numa das melhores universidades de Londres. Ele era um renomado professor. Ele deixou o seu consultório cheio na rua mais importante de Londres. Ele era um médico incrível, porque pela sua dedicação, mas como ele sabia que as doenças não eram resolvidas daquela forma, que a resolução das doenças estava na natureza, ele foi atrás da compreensão dos florais. Mas para isso, o primeiro floral que ele encontrou foi o Mimulus. E o Mimulus é o floral da coragem. Ele precisava romper com toda essa personalidade que ele havia criado dele mesmo, um médico renomado, grande professor. Não que isso não fosse ele, mas naquele momento ele precisava acessar um novo chamado. E esse novo chamado exigia que ele tivesse coragem de se posicionar e ser um
terapeuta, ser um jardineiro de almas, como ele mesmo falava, ser um cuidador de flores, que encontra nas flores as respostas para as questões de saúde e doença. Eu me emociono muito quando eu falo dele. Então, o Mimulus, se você for estudar de forma superficial, ele vai falar sobre o floral para você vencer o medo de coisas conhecidas, como o medo de cachorro, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de avião, medo de altura, mas que ele é um floral para você viver a experiência da sua jornada de autossuperação, para você vencer o medo de se conhecer e o medo de ser você mesmo, o medo de se posicionar como você verdadeiramente é. Eu tenho uma aluna que esses dias eu falei para ela, por favor, só não seja mais ou menos. Muitas vezes a gente passa a vida sendo mais ou menos para agradar as pessoas, pelo medo das retaliações, pelo medo de ser diferente, e o Mimulus ele abre esse espaço para a gente deixar de ser mais ou menos e para a gente ter coragem de ser a gente mesma. E isso implica você vencer essas barreiras emocionais que te prendem ao fato de que você, sim, talvez você é uma advogada, talvez você é uma dentista, talvez você é uma dona de casa, mas você exerce um outro papel hoje e agora você sente um chamado de trabalhar como uma terapeuta. Ah, mas eu ainda não tenho prática, mas eu não tenho experiência. Se você tiver conhecimento, boa vontade, conexão com as flores ou conexão com a sua terapia integrativa, você vai conseguir. O Mimulus vai te dar coragem. Sabe por quê? Quando a gente começa, a gente não tem certeza sobre a gente. Não sou eu que trabalho. Não é a minha personalidade Patrícia que atende e que trabalha com as flores e que trabalha como uma médica terapeuta. É o meu eu superior. E para que eu acesse essa conexão, essa permissão, gente, essa é a palavra, essa permissão para ser eu mesma, eu preciso do Mimulus para vencer o medo de ser eu. Vencer o medo de ser terapeuta, vencer o medo de ser uma curandeira, vencer o medo de ser uma professora de yoga, vencer o medo de ser quem você veio ser, entendeu? Então, se você está passando por essa dificuldade, tem muitas coisas que precisam ser feitas, mas eu diria para você começar a tomar o Mimulus, a pegar essa flor amarela, colocar no seu coração e ir seguindo com coragem, porque é isso que você precisa, inspiração e coragem. Esse vídeo te ajudou? Se sim, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com alguém que pode ser ajudado, isso faz com que o meu canal e a minha voz possam chegar a mais pessoas e isso é realmente importante para mim. Até mais!